em 1 Samuel 17. Primeiro Samuel 17 é um texto bastante longo, riquíssimo, um texto lindo. Eu vou ler a partir do 20. 1 Samuel 17, versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. E isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz eu agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida
pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa e isto no seu alforje de pastor, e com uma tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que ele era apenas um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou eu um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e dos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha, ela é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel, de Judá, deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição dos filisteus, levaram tudo o que haviam no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Amém? Oremos, irmãos. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Aqui está a tua palavra, Senhor. Eu estou aqui, ó Pai, sendo instrumento do Senhor, ó Pai. O Senhor já falou ao meu coração, que nesta noite o Senhor fale ao coração de cada um, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor Jesus, nesta noite faça diferença nas nossas vidas. E assim como o Senhor tem falado, Senhor, ao coração de cada um, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nesta noite esteja nos dando vitória, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, amados. Não precisaria nenhuma palavra depois da leitura completa desse texto. Esse texto por si só, ele já nos traz a orientação e a vontade de lutar contra os gigantes. Amém? Nós falaremos sobre inimigos que muitas vezes se levantam nas nossas vidas, assim como no texto. E esses inimigos que se levantam são gigantes na nossa vida. Na história de Davi, foram 40 dias de afronta, pela manhã e pela tarde, 2 vezes ao dia. Era uma situação caótica, uma situação muito difícil ali para o povo de Israel. E hoje, o que você tem na sua vida que é um gigante?
Qual é o gigante da sua vida? Qual gigante tem perseguido você? Qual gigante tem batido a sua porta de manhã e à tarde? Às vezes você fala, hoje eu não vou ver esse gigante na minha vida. E esse gigante está ali batendo a porta. Qual gigante tem tentado afastar você do Senhor? Qual gigante tem feito a sua fé esmorecer? Às vezes o gigante pode ser um vício. Talvez um trauma antigo, uma falta de perdão lá do passado, uma doença, um problema familiar, problemas financeiros, medos, problemas no trabalho, um filho que você se preocupa muito com ele, uma afronta dentro da sua própria casa, uma mentira que tenta derrubar a sua família. O que tem sido o gigante que tem lutado contra você, que tem te afrontado? Davi creu em Deus e o gigante caiu. Nesta noite, olhando para esta passagem bíblica maravilhosa, iremos fortalecer a nossa fé e crer que os gigantes irão cair em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar trabalhando 7 sextas-feiras falando, vencendo gigantes. E não poderíamos começar de uma forma diferente do que trazendo à luz a palavra do Senhor nosso Deus com Davi e o gigante Golias. Amados, esse é uma das histórias talvez mais contadas na escola dominical. Todos nós acompanhamos, contamos desde pequenininho para as crianças e todos nós conhecemos os detalhes desta história. Nós sabemos quem era Davi e sabemos que neste momento Davi já havia sido ungido rei de Israel. Mas ele era o rei? Não, não era o rei de Israel. Ele era o pastor. Apenas o filho mais novo de Jessé. Davi estava ali pastoreando as ovelhas quando seu pai pede para que ele leve suprimentos para os irmãos. E também para os soldados, que leve queijos, que leve grãos para eles. E traga notícias de como seus irmãos estavam. Davi vai até o campo de batalha com esta orientação, diante desta solicitação de seu pai. O rei era quem? Saul. E Saul, ele estava desobedecendo a Deus. Davi obedecia a Deus, Saul desobedecia a Deus. E Saul está ali à frente de batalha, junto aos filisteus. E este gigante, na minha versão da Bíblia, na Nive, fala que ele tinha mais de 2,90 m. Alguns historiadores falam em 3 metros. Ele era realmente um gigante, um homem forte, um homem experimentado em guerra. Ele era alguém que sabia lutar. Então ele era realmente, como nós diríamos nos dias de hoje, uma máquina de guerra. E ele estava ali, à frente daquela batalha, falando, eu só que não precisa vir 40 lutar contra mim não, é só um, eu quero um homem, eu quero alguém que guerreie, eu quero alguém de Israel, apenas um para lutar contra mim. E todos os dias ele fazia afronta, de manhã e pela tarde. Esse gigante, a cada vez que ele fazia isso, nos versículos 10 e 11, fala assim: no celular é mais fácil no papel para voltar do que no celular. No 10 e no 11. No 10 ele fala assim, olha: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e
apavorados. Irmãos, a primeira atitude de um gigante nas nossas vidas é a intimidação. É aquele gigante que se mostra diante de você. É aquele filho que muitas vezes se levanta contra você e vem e fala. E aquela pessoa que realmente está pegando ali no seu pé, que vem de uma forma agressiva falando com você, desmerecendo, falando quem você é. Quando esse gigante ele se colocava diante do povo, ele falava: não tem homem e não tem um guerreiro em Israel que possa vir lutar comigo. Ele estava querendo dizer assim: olha quem sou eu e olha quem é você. E é assim que os gigantes fazem no dia a dia. É assim que as nossas lutas acontecem no dia a dia. Ah, você cristão, você estava lá na igreja lutando. Olha hoje, eu amo como você está. Olha a dificuldade que você está enfrentando no início dessa semana. Não era você que estava lá louvando? E é assim que ele vai minando a nossa fé. Os gigantes se levantam com uma forma de intimidação. Com uma forma de fazer com que você se perca ali no que você se preparou e que você tenha medo. Porque você olha para o gigante e você olha para você. Então você olha e fala: eu vou perder. Eu vou perder. Essa é a estratégia dos gigantes que se levantam nas nossas vidas. É aquela situação que quando você fala: olha, agora parece que está indo, de repente há um grande levante. E lá vem esse gigante de novo. Assim como Golias, ele está ali mostrando que ele está agindo e tendo poder na sua vida. E que ele está te intimidando para que você não lute contra ele. Para que você corra dele. Para que você não o enfrente. E aí nós vemos as críticas, amados. Como dói as críticas. No versículo 28, nós vemos que Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Como que ele se refere a Davi quando Davi começa a ver aquela situação, aquele gigante afrontando o povo de Israel, e o povo, como nós lemos, estava apavorado. Os soldados estavam apavorados. Até Saul, que era um rei que já tinha vencido tantas batalhas, que tinha sido tão abençoado pelo Senhor, estava apavorado. E então Davi se levanta e começa a questionar: mas quem é esse? Quem é esse que tá afrontando o povo de Israel? No 28, Eliabe pergunta a Davi e fala que ele estava irritado. Por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Você veio aqui para ver a batalha. Ele está diminuindo Davi, o irmão mais velho. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Com quem você largou aquele servicinho que você faz? Às vezes, irmãos, o gigante ele está tentando colocar realmente você para baixo, tentando mostrar que você não tem valor, tentando mostrar que o seu trabalho é muito pequeno, aquilo que você faz não tem valor. Davi, com quem você largou aquelas poucas ovelhas? Ele está usando de crítica como forma de vencer através do psicológico de Davi, para que Davi se colocasse no lugar dele e falasse: o que eu estou fazendo aqui? Realmente, eu deveria estar lá cuidando das minhas poucas ovelhas e não estar aqui na frente de batalha?
E ainda está questionando quem é? Ah, amados, nós não podemos dar ouvido às críticas. Nós não podemos nos sentir intimidados pelos gigantes que estão na nossa vida tentando nos derrubar. Se você continuar lendo, Davi fala, mas eu não posso nem conversar. E o que Davi fez depois, amados? Ele continuou batendo boca com Eliabe? Não. No próximo versículo. Então, ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo, querendo entender o que estava acontecendo, por que o povo não estava enfrentando aquele gigante, qual era esse medo que eles estavam. Ele não fica ali brigando com o irmão, ele não fica ali dialogando com aquele que estava tecendo críticas destrutivas contra a vida dele, tentando derrubar ele através do seu psicológico. Davi olha para o irmão, responde e continua, porque Davi tinha um foco. Davi queria vencer aquele gigante. Davi queria ver o povo de Israel vitorioso naquela batalha. Davi não queria perder o seu tempo com a crítica, batendo boca com o seu irmão. E foi isso que Davi fez. Amados, tem tantas lições nesse texto bíblico, mas olhem a atitude de Davi. Davi não olha para a crítica, ele não olha para a afronta, ele olha para o que ele quer, e ele quer vencer gigante, ele quer derrubar Golias, ele quer ver o Senhor vitorioso naquele lugar. Então Davi persegue, ele olha para frente e ele anda, ele não para, ele não fica batendo boca com aquele que estava dando crítica, por mais que é a crítica mais doída, a crítica dentro de casa. A crítica de quem nos conhece. A crítica daquele que deveria estar nos apoiando. Que deveria estar ali ao nosso lado. Mas Davi não tem tempo para perder. Davi tem que lutar contra esse gigante. E Davi continua. Não podemos perder o foco, amados. Nós temos que seguir andando, sabendo para onde nós estamos indo e o que nós estamos aqui para fazer. E nós estamos aqui para vencer em nome de Jesus. Não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Ele venceu a sua própria carne. Davi, assim como eu e você, é formado por carne. E ele tinha desejos também. E com certeza ele queria responder, mas o foco dele era muito claro e ele não gastou tempo com isso. Ele vence a crítica e ele continua questionando, e então Saul fica sabendo do que está acontecendo. De tanto que ele falou, de tanto que ele buscou, as pessoas falaram para Saul. Saul chama então Davi. E Saul, então, primeiro ele desencoraja Davi, mas Davi também não ouviu. Davi tinha certeza do que ele tinha que fazer. Então, Saul manda trazer a sua armadura. A Bíblia fala que Saul era um dos homens mais altos de Israel. Ele era um dos guerreiros mais fortes. Então Saul, imaginem que deveria ser muito grande, não grande quanto o gigante, mas no meio de Israel era um dos maiores. E quem era Davi? Aquele mirradinho ruivo. Lembram quando os textos vão falando quem era Davi? Ruivo, meio franzino, pequeno. Imaginem esse Davi dentro daquela roupa. Amados, a armadura não era para Davi. A armadura não era de Davi. Nós não podemos de forma alguma querer pegar a armadura que não é sua, aquilo que não é seu, para você lutar contra um gigante. Vai dar ruim. Davi não conseguia andar com a armadura. Então ele fala, não, com isso aqui não dá. Com essa vestimenta eu não vou vencer.
E ele tira aquela armadura. Amados, o Senhor nos capacita. E Ele nos capacita de forma individual. Ele chama a cada um de nós, mas a cada um o Senhor capacita de forma individual. Então eu não posso pegar os dons, pegar a armadura da Sônia e querer vestir essa armadura e querer vencer os meus gigantes com a armadura dela. Não vai dar certo. Nós temos que usar a armadura, aquilo que o Senhor colocou em cada um de nós. E a minha armadura não é inferior à da Sônia, ou não é menos especial do que a dela. O Senhor colocou algo especial em você, amado. E é com esse dom, é com esse chamado que o Senhor vai te ajudar, vai te capacitar para você vencer o gigante da sua vida. E é com o seu dom, é com esse chamado que você vai vencer. Amém? Nós temos que lutar essas lutas, as lutas com a nossa própria armadura. Então, vamos para o versículo 45. Quando Davi olha e fala, não dá para ir com esta armadura que não é minha. Não dá para eu me vestir de Saul, eu não sou Saul, eu sou Davi. E Davi, então, olha aquilo que o Senhor o capacitou, com uma funda. Aqui fala que, na minha versão fala arremessador de pedras. Ele passa a mão, ele não passa a mão e pega 40 pedras. Davi tinha certeza de que o Senhor estava com ele. Davi pega 5 pedras contra um gigante, que tinha armadura, que tinha couraça, que tinha um arqueiro à frente, que tinha toda a armadura, com certeza era a melhor da época, era top de linha. Ele pega 5 pedras, amados. Davi tinha certeza de que o Senhor estava com ele. Ah, amados, fala se não é tremenda a palavra de Deus. Fala se ela não foi escrita e inspirada por Deus tantos anos depois, e nós vemos com clareza o que o Senhor quer falar aos nossos corações e a forma com que Ele agiu e continua agindo nos dias de hoje. Deus é tremendo demais. Versículo 45. Os filisteus, como nós lemos nos versículos anteriores, eles estavam com medo do gigante. Fala que eles corriam do gigante quando ele se apresentava. O que Davi faz aqui no 45? Ele fala assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas ele não corre, Davi fala, mas eu vou contra você. Enquanto o povo de Israel olhava para aquele gigante com medo tremendo, realmente atônitos, eles fugiam do gigante. Mas Davi olha e ele fala: você vem com espada e com lança, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você desafiou. E ele já fala que ainda hoje o Senhor entregará ele. Aquele ruivinho, baixinho, com uma funda na mão, ele desafiou o gigante. O gigante que passou 40 dias afrontando, indo de frente com o povo de Israel. Agora ele é afrontado por Davi, ele é desafiado por Davi, mas não porque Davi olhava para si e falava: eu sou o melhor guerreiro. Ele falava: eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Ah, irmãos, esse é o segredo de vencer gigantes. Não é na nossa força, não é na minha destreza. Davi sabia jogar
pedras realmente com aquele artefato, mas ele não estava indo na certeza de que era dele aquela força, e que através das mãos dele, ele estaria matando aquele gigante. Ele fala: eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Amados, os gigantes se levantam nas nossas vidas, nós temos que lutar, nós temos que guerrear em nome do Senhor, e saber que a vitória é do Senhor. O Senhor nos capacita, mas em todo momento, nós não podemos querer a glória para nós. Davi ficou muito conhecido, depois que ele mata esse gigante, a vida de Davi é transformada. O povo de Israel todo fica comentando sobre quem era Davi. E até Saul quer saber quem era o pai de Davi. Mas, amados, não era para a glória dele. Davi, quando ele entrou naquele lugar onde, pela lógica, ele seria morto, ele não entrou ali pensando na sua força, mas sim no Senhor. Assim como ele declara, como ele afronta, como ele desafia o gigante, falando que ele estava indo em nome do Senhor e não era no seu próprio nome. E ele fala: para que nós vencemos os gigantes, amados? Para que a sua vida tenha paz? É sim, porque você precisa muitas vezes derrubar os gigantes para que você consiga caminhar, para que você tenha mais alegria na sua vida. Mas, amados, no 47, olha o que Davi fala: o Senhor vai dar você na minha mão. Para quê? Para que todos os que estão aqui, eles saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. A batalha é do Senhor. Ele quer que todos saibam que há Deus em Israel. Amados, vocês vão vencer gigantes se vocês se colocarem na presença do Senhor, o nosso Deus, usarem aquilo que o Senhor tem dado nas tuas mãos, sabendo que a vitória vem em nome do Senhor, para que as pessoas saibam que há um Deus em Israel, que há um Deus na sua vida, e o Senhor dos Exércitos é com você, e a vitória, e tudo que acontece na sua vida, é para a honra e glória do Senhor, o nosso Deus, amados. Que vocês tenham esta convicção que nós venceremos os gigantes, mas nós venceremos os gigantes para a honra e glória do Senhor, o nosso Deus. Amém? Amém, amados? Que o Senhor possa te ajudar a ter esta fé, a ter esta convicção que Davi teve. Releiam e releiam este texto quando vocês estiverem diante dos gigantes. E vocês com certeza vencerão, não para sua honra, mas para a honra do nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Amém, amados? Fechem os seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, como filhos amados do Senhor, escolhidos do Senhor. Temos caminhado contigo, Senhor. Temos ouvido a Tua palavra, Deus. Temos estudado a Tua palavra. E nós queremos clamar neste momento, ó Pai. Deus, tem gigante na vida dos Teus filhos, Pai, que precisam ser derrotados, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos clamar para que cada irmão que está neste momento, ó Pai, ouvindo essa palavra, Senhor, que se sinta fortalecido no Senhor, ó Pai, e que busque no Senhor a força, a orientação, a destreza, ó Pai, para vencer esse gigante, e que nesta hora, ó Pai, cada um coloque o seu gigante diante do Senhor, ó Pai, e que assim como Davi, ó Pai, declare a vitória em nome de Jesus, ó Pai. Nós colocamos o Senhor dos Exércitos à frente, ó Pai. Lute as nossas guerras por nós, Senhor.
Nós precisamos do Senhor, ó Pai, em todos os momentos, e nós queremos clamar para que o Senhor lute mais essa batalha, ó Deus, que esse gigante, ó Pai, caia na minha vida, caia na vida dos meus irmãos, ó Pai, e todos que se levantarem, ó Pai, que nós possamos lutar e vencer esses gigantes em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a vida de cada um, Senhor, as guerras individuais que cada um vive, Pai. As guerras, ó Pai, que cada um trava, Senhor Jesus, que o Senhor esteja à frente e dando vitória ao teu povo, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.